Breaking News CNN. Atenção, no meio de um Breaking News, tivemos de entrar em outro porque o Supremo Tribunal Federal autorizou uma nova investigação contra o filho do presidente da República. A PF abriu a terceira frente de apuração contra Lulinha. Nós já tínhamos te contado ontem, inclusive, por meio de uma apuração do Eli Jonas Maia, que a polícia tinha pedido a abertura desse terceiro inquérito contra o filho do presidente da República, e agora Theo Cury teve acesso à informação e você aqui na CNN Brasil, às 11h07, fica sabendo disso. Theo, o que a gente está sabendo até agora? Bom, o ministro, e a expectativa era essa para uma decisão de Flávio Dino. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal, autorizou a Polícia Federal a investigar o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Luiz Lula da Silva, em uma terceira frente de apuração. Outras duas investigações já haviam sido abertas por determinação do ministro André Mendonça, e essa é uma terceira frente de apuração que havia sido solicitada pela Polícia Federal. As três foram solicitadas pela Polícia Federal, uma diz respeito a tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde, uma outra, tráfico de influência com relação ao Dataprev, e essa terceira com relação ao governo federal. Foram duas as solicitações feitas ontem ao ministro Flávio Dino e as duas ele acolheu. E duas completamente diferentes. Ah, são completamente diferentes. Na mesma decisão, o ministro toma duas decisões hoje. Perfeito. Determina que a Polícia Federal toque essa terceira frente de apuração contra o filho do presidente da República para investigar um grupo de pessoas que teriam negócios supostamente ilícitos em áreas do governo federal. Essa foi a autorização dada à Polícia Federal pelo ministro Flávio Dino, atendendo o que a própria Polícia Federal pediu. Ao mesmo tempo em que fez isso, o ministro também determinou que a Polícia Federal investigue, Elisa, vazamentos ilegais de dados sigilosos em investigações. Isso vai na linha do que pedia a defesa do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por conta dos vazamentos de informação, a defesa do filho do presidente, do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, solicitou ao ministro, e havia esse pedido também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, de um vazamento para prejudicar o presidente Lula durante o período que antecede a disputa eleitoral desse ano. Então, justamente por isso, o ministro Flávio Dino vai nessas duas frentes. Ao mesmo tempo em que determina e autoriza a Polícia Federal a investigar o caso, ele também determina que a Polícia Federal investigue essa suspeita de vazamento de informações sigilosas no âmbito dessas apurações. Com isso, há hoje 3 frentes de investigação contra o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma que diz respeito ao Dataprev, ao Ministério da Saúde e também a áreas do governo federal. É curioso porque são 3 frentes de investigação com 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma autorizada hoje pelo ministro Flávio Dino e há 2 outras frentes de apuração que foram autorizadas pelo ministro André Mendonça do STF. Por sorteio aconteceu isso e por serem focos diferentes cada uma dos casos, a despeito de investigarem e pleitearem a investigação de suspeita de tráfico de influência. Então, a despeito disso, os casos caem com ministros diferentes. A gente tem hoje, então, 3 frentes de investigação, a terceira aberta hoje pelo ministro Flávio Dino, outras 2 com o ministro André Mendonça, autorizadas pelo ministro André Mendonça. A Polícia Federal, então, coordenando essas 3 frentes de investigação e, ao mesmo tempo, o ministro Flávio Dino também determina a abertura dessa investigação. Ele autoriza essa investigação de vazamentos ilegais de dados sigilosos em investigações, algo que era pleiteado, que era defendido pela defesa do empresário por conta dos vazamentos e das informações chegarem à imprensa antes de determinações da justiça, haja visto que são casos todos eles sigilosos. Portanto, nós estamos aqui tratando de uma terceira frente de investigação, de apuração contra o filho do presidente da República. 11h11, Breaking News, aqui na CNN Brasil. Flávio Dino autorizou essa nova investigação.
E aí tem um cenário sempre importante de lembrar. Flávio Dino, ministro do Supremo, já foi governador do Maranhão, depois tornou-se ministro da Justiça de Lula, foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal e hoje é Flávio Dino que autoriza a nova investigação contra o filho do presidente da República. Este cenário é sempre importante da gente lembrar aqui. Jonas Maia, o que você traz para a gente de informação também? Porque nós já estávamos falando sobre o filho do presidente, tudo aquilo que havia nesta manhã de informação. No que é que você avança com a gente neste Breaking News? Elisa, o que a gente consegue acompanhar já e analisar esse cenário é que a Polícia Federal fechou o cerco contra o filho mais velho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e, em tese, a sua rede de tráfico de influência no governo federal. A gente trouxe aqui, inclusive, já outros inquéritos sobre tráfico de influência, suposto tráfico de influência e também corrupção em 2 órgãos, sendo o Ministério da Saúde envolvendo a liberação e comercialização de produtos medicinais à base de cannabis. Outro inquérito também aberto pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da PF em relação a uma empresa de tecnologia da informação e o suposto tráfico no Dataprev. E a gente trouxe ontem, revelou a informação de que a PF pediu um terceiro inquérito ainda contra o filho do presidente de tráfico de influência também no governo federal. Agora, com essa informação do Telcuri, que o ministro sorteado Flávio Dino já autorizou essa investigação. Com isso, são 3 inquéritos da Polícia Federal contra o filho mais velho do presidente. Mas há ainda um 4º inquérito, onde ele é citado, que é o inquérito das fraudes do INSS. Então, são 4 investigações que miram e que envolvem o filho mais velho do presidente da República. A gente, inclusive, tem uma arte, se eu não me engano, para chamar e detalhar para quem está acompanhando a gente quais são esses inquéritos que miram o filho mais velho. Como eu disse, o primeiro, fraudes no INSS, que é a operação sem desconto da Polícia Federal, que hoje teve mais uma fase. Com base nessa, a Polícia Federal teve quebra de sigilo contra ele, teve quebra de sigilo autorizada pelo Supremo contra a Roberta Luxing, amiga dele. Tudo isso culminou em quê? Nos outros pedidos de investigação enviados ao Supremo Tribunal Federal. Como o primeiro, a influência no Ministério da Saúde, depois suposto tráfico de influência no Dataprev e agora mais uma vez em relação a tráfico de influência também no governo federal. No fim de semana, Elisa, a gente trouxe aqui a informação na programação da CNN que uma das empresas de tecnologia da informação, ela tem contratos em vigência com o governo federal no valor de 55 milhões de reais. E essa empresa teria sido uma das empresas ajudadas pelo Lulinha ali no governo federal com esses contratos em vigência. O advogado que representa o Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, diz o seguinte sobre esses 3 inquéritos aí abertos agora contra o cliente dele, que a Polícia Federal está fazendo uma espécie de melhor de 3. É uma piada, uma pesca probatória, uma pirotecnia e que inclusive não há, segundo ele, elemento suficiente para a abertura de inquérito. Mas a gente vê que é uma análise diferente da Polícia Federal e agora também do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Para a PF pedir uma investigação, a abertura de um inquérito, ela já vê elemento suficiente. E quando há uma análise do ministro do Supremo, Flávio Dino, e que ele autoriza e determina essa abertura de inquérito, o gabinete também viu que há um elemento mínimo, pelo menos, para essa abertura de inquérito. Nem que seja, inclusive, é importante frisar, uma abertura de inquérito não é uma definição de culpa, é para investigar uma situação, um fato, e que pode, inclusive, como dizem os advogados criminalistas, tirar e isentar de culpa quem é investigado. Então, tudo passa a ser colocado na mesa de forma formal para ter ferramentas de investigação e aí sim, quando tiver a finalização de um inquérito, de uma investigação, indiciar ou arquivar o inquérito ou não indiciar a pessoa que é alvo dessa investigação. Terceiro inquérito aberto contra o filho mais velho do presidente. A gente está trazendo então aqui agora o detalhamento e essa repercussão, porque é mais um caso mirando aí o filho mais velho do presidente, que não mora no Brasil, mora na Espanha. Elisa. Estamos também ao vivo com Clarice Oliveira, com Isabel Mega. Isabel Mega, o que você soube com a defesa de Lulinha?
Lisa, acabei de falar rapidamente pelo telefone com o Marco Aurélio de Carvalho, que integra a defesa de Lulinha, filho do presidente Lula, e ele rapidamente reafirmou algo que a gente tem acompanhado nos últimos dias, que é uma crítica muito expressa a camadas da Polícia Federal, mas tentando separar um pouco as coisas diante de uma guerra que se abre dentro da própria Polícia Federal em relação a alas que seriam anti-Lula. E aí o que ele me diz, né, a respeito dessa nova investigação? Ele reforça que não há nada em relação a Lulinha, em relação àquele primeiro inquérito sobre o INSS, sobre as outras frentes de investigação que foram formadas a partir de novas aberturas de apurações. E aí ele entra nessa parte mais crítica em relação à Polícia Federal, mas tentando dar uma afastada de Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, em relação a essas críticas. Porque o que ele coloca? Que o que está acontecendo hoje, abre aspas para Marco Aurélio de Carvalho, é uma instrumentalização de setores da PF para atingir as eleições. E aí ele reitera que confia no diretor-geral da Polícia Federal e que, na visão dele, Andrei Rodrigues faz um esforço para garantir a harmonia da PF. Mas ele diz que os setores não estão usando independência e autonomia com a responsabilidade necessária. Ele também confirma que esteve com o ministro da Justiça, Wellington César Lima Silva, para tratar sobre esse assunto. Caio Junqueira também tem essa apuração, está no site da CNN. E diz, inclusive, que pediu para que o Ministério da Justiça instaure um procedimento, segundo ele, para apoiar Andrei na apuração. Mas a gente sabe que, apesar desse tom falado por Marco Aurélio de Carvalho em relação a Andrei Rodrigues, de ter o cuidado de separar o joio do trigo, Andrei Rodrigues hoje também sofre muita pressão interna. Vamos lembrar que a indicação de diretor-geral da Polícia Federal, ela parte do Ministério da Justiça e do Palácio do Planalto. Então, hoje, a gente tem últimos fatos sendo colocados e que atingem em cheio o Palácio do Planalto em um momento que é bastante crucial de largada da campanha presidencial, com o caso Lulinha, com mais recentemente o caso também de Marcola, um braço direito do presidente Lula no Palácio do Planalto, trazendo um flanco aberto de sangria para a campanha do presidente Lula, de muito desgaste e que deve ser aproveitado pelos adversários do presidente da República, que estavam mais no modo de defensiva em relação aos próprios escândalos e agora encontram também um patamar de reação para voltar a atacar a campanha do presidente Lula e usar isso também como artilharia política.